Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso treinamento de Python Hacking. E nessa aula vamos dar continuidade aos nossos estudos, entendendo um pouquinho mais sobre variáveis, e nessa aula também a gente já vai entrar falando sobre estruturas de condição, ok? Para você já sentir que você está programando, ok? Então, vamos agora começar de uma forma bem simples. Então, a gente pode criar aqui variáveis, como por exemplo nome. Até eu vou evitar colocar variáveis assim. Por exemplo, A vai ser igual a mrcode, né? mrcode. B pode ser igual, por exemplo, a Marcelo. E C pode ser igual, né, a Marinela. E o D vai ser igual ao Gustavo. Perfeito. Então, aqui a gente criou algumas variáveis chamadas A, B, C e D, ok? Elas todas com strings, né? Elas todas receberam um determinado valor. A recebeu o mrcode, B recebeu o Marcelo, C recebeu a Marinela e D acabou recebendo Gustavo, ok? Agora, vamos aqui criar algumas condições. Como é que funcionam as condições? Bem, antes de nós entrar em condições, eu vou explicar para você aqui um conceito bem simples sobre como criar variáveis. Existem algumas regras que você precisa ter em conta na criação de variáveis. Eu vou aqui usar o editor teste, né, só para escrever aqui algumas regras para você poder visualizar. Então, a gente tem aqui, né, um bloco de texto normal. Então, aqui eu vou colocar aqui algumas regras de nomeação de variáveis. Ok, então eu vou aqui colocar, deixa aqui arrumar o código. Algumas, né, deixa eu colocar aqui, algumas regras de nomeação de variáveis. Ok. A primeira regra bem simples é que a sua variável ou o nome da sua variável não pode conter espaço. Então, ó, o nome da variável não pode conter espaços. Eu já vou explicar isso aqui, ok? E a segunda regra é que o nome da sua variável não pode começar com um número, ok? O nome de sua variável não pode começar com um número. E a terceira regra é que a sua variável precisa ser um caractere, ou seja, uma string. Né? Quando a gente está falando disso aqui, quer dizer, o nome da tua variável não pode ser um número, um símbolo. Né? Então, não pode ser um símbolo. Apesar de que existem alguns símbolos que a gente pode tratá-las como variáveis, e eu já vou explicar isso aqui. E a quarta, bem simples, né? Só existem essas, ó, se tu seguir essas regras, tu consegue criar suas variáveis sem problema algum, ok? Essas primeiras regras são muito importantes, né? O nome da sua variável não deve conter espaço, o nome da sua variável não pode começar com um número e não pode ter um símbolo e também acentos, então acentuação. Eu deixo assim, né? Não símbolo, a acentuação já é um símbolo, então a gente vai deixar dessa forma. Então essas aqui são as regras bem básicas. Então você não pode criar uma variável como, por exemplo, dose igual ou dose recebe alguma string. Não pode fazer isso, ok? Também não pode fazer um A, ok? Você pode colocar desse jeito, ó, A1 vai ser aceitável, mas não pode começar com um número e não pode ter espaço. Suponhamos que você quer criar uma variável chamada nome do aluno. Ao invés de você colocar nome do aluno, recebe, olha, não faça isso. Isso aqui é um grande erro. Você pode utilizar o underscore ou underline desse jeito assim, ó. Desse jeito já funciona, ok? Nome do aluno recebe e aqui você coloca o valor que você quer colocar, ok? Então você pode usar esse underline para você poder fazer a divisão. E não faça desse jeito aqui, ó, nome do aluno. Dessa forma aqui está errada. A primeira é que está correta, ok? E existe uma outra forma também que você pode colocar desse jeito, nome do aluno. Também serve, né? Fazendo o estilo camel case, né, do Java. Então isso também já serve. Beleza, já expliquei para vocês esse conceito e agora vamos aqui entender sobre a nossa aula de hoje, né, que é um pouquinho sobre condições. Então, o que seriam condições? Bem, pessoal, condições são basicamente uma estrutura que retorna true ou false. Ele retorna verdadeiro ou falso, né? Como por exemplo, a gente sabe que o A tem
o valor de IMR Code e o B tem o valor de Marcelo. Se a gente quer fazer uma combinação, a gente usa o comando if. Okay? A gente coloca if e depois a nossa condição. Como por exemplo aqui, eu quero verificar se o valor de A é igual ao valor de B. Mas vamos fazer um if bem simples e depois vamos alterar por variáveis. Ok? If Marcelo, if Marcelo. Quando você coloca igual a igual, isso aqui é de comparação, ok? If Marcelo igual a Marcelo, observe que são os mesmos valores. Então, vou colocar dois pontos, vou dar algum espaço. Então, você pode dar 4 espaços, 1, 2, 3 e 4. E aqui você escreve o que vai acontecer. Se Marcelo for igual a Marcelo, eu quero que eu printe na tela. Então, se Marcelo for igual a Marcelo, eu vou dizer que os nomes são iguais. Perfeito. Se não são, então a gente usa o comando else. Ok? Else e depois coloque 2 pontos. E aqui eu vou printar aqui os nomes não são iguais. Observe que eu não estou utilizando acentuação, ok? É muito normal. Então, aqui, if, se Marcelo for igual a Marcelo, o que eu vou fazer? Eu vou printar essa informação na tela. Se não for, então nesse caso, se for else, eu vou printar que os nomes são iguais. Não são iguais. Isso aí, os nomes não são iguais. Ou eu posso colocar os nomes são diferentes, né? Os nomes são diferentes. Perfeito. Agora vou explicar novamente de uma forma bem calma. If Marcelo igual a Marcelo, então se o Marcelo for igual a Marcelo, nesse caso é o mesmo valor, são iguais, então ele vai fazer print, os nomes são iguais. Se não, ele vai fazer outro print, os nomes são diferentes. Observe, quando esse print for executado, esse não será executado, porque vai dar true. Então, se aqui for igual a isso, ele vai dar verdadeiro e vai executar essa linha. Se não for, nesse caso se for falso, ele executa essa linha. Agora vamos executar. Eu vou apagar isso que está aqui acima para não criar confusão e vamos deixar apenas essa linha de código. Vamos executar. E observe o que vai acontecer. Olha aí, ele diz os nomes são iguais. E realmente, se nós voltar aqui no nosso código, os nomes são iguais. Agora vamos fazer uma comparação diferente. If Marcelo for igual a Gustavo, então vamos printar os nomes são iguais, se não, vamos printar que os nomes não são iguais. E se você observar, os nomes não são iguais, então vai dar falso, e ele não vai executar isso aqui, vai executar isso daqui, ok? Então vamos aqui agora rodar o código e observe. Os nomes são diferentes, tá vendo? Ele rodou o segundo print e ignorou o primeiro, porque foi o valor de falso, então deu falso. Perfeito? Agora, ao invés da gente utilizar uma string diretamente, a gente pode criar variáveis. Como, por exemplo, a gente pode criar uma variável A, que vai receber Marcelo, e uma variável B, que vai receber Gustavo. Perfeito. Agora, ao invés de eu fazer uma comparação diretamente por uma string, eu posso colocar variáveis. Posso colocar aqui variáveis? Observe. Agora, presta muita atenção. Aqui estamos a verificar if A igual a B. Então, nesse caso, ele vai comparar os valores que estão dentro dessas variáveis. E se você observar, os valores que estão dentro dessas variáveis são diferentes. Então, ele vai executar o segundo print. Vamos agora rodar. Rodando aqui, vamos aguardar o resultado, né? Olha aqui, os nomes são diferentes. Perfeito. Agora vamos colocar os nomes iguais, então Marcelo, e aqui também eu coloco Marcelo. E agora vamos executar o nosso código. E observe que agora ele deu os nomes são iguais. Perfeito. Agora a gente poderia criar um programa bem simples. Ao invés da gente colocar os valores diretamente pela variável, a gente poderia colocar um print aqui em cima, print, né, digite um nome, digite um nome. Vamos colocar 2 pontos, e aqui ao invés de eu colocar Marcelo, vou colocar input. Nesse caso, o usuário é quem vai digitar o nome. E no segundo,
a gente vai colocar B e vai ser igual a input. E aqui precisamos dar um print, né? A gente precisa dar um print e depois input. Então aqui vamos colocar print. Então aqui vai ser print, digite mais um nome. Perfeito. Agora nós acabamos de criar um programa bem básico de comparação de nomes. Então aqui em cima no nosso código poderíamos dar um print, programa de comparação de nomes. Perfeito. E aqui poderíamos dar um print vazio para ter um espaço vazio. Então a gente pode dar um print vazio assim. Ele não vai printar nada, vai apenas printar uma linha branca. Agora vamos executar. E vamos aqui aguardar. Perfeito, ó. Programa de comparação de nomes. Digite o nome. Kelson. Vou colocar aqui. Vou colocar o nome de alguns dos meus alunos. William. Digite mais um nome. Marinela. Uma das minhas melhores alunas. Marinela. Enter. Ó. Os nomes são diferentes. E realmente os nomes são diferentes. Tá vendo? A gente acabou de criar um programa bem básico. Agora eu vou deixar algumas tarefas para você. Você viu que a gente escreveu esse código e você entendeu como é que funcionou essa lógica. Na próxima aula eu vou explicar para você a forma correta de você pensar em como escrever um algoritmo. Caso você não saiba, um algoritmo é um conjunto de passos finitos e organizados que resolvem um determinado problema. E ao longo dos nossos estudos eu vou estar explicando isso aqui para você. Ok? Então, você tem algumas tarefas aqui. Tendo em conta que você já sabe como utilizar essas condições, eu vou aqui te deixar algumas tarefas. A primeira tarefa é que você vai criar um programa, ó, criar um programa que receba 2 meses. Se os meses forem iguais, precisa printar. Se os meses forem iguais, ele vai dizer o seguinte: os 2 meses são iguais. Caso contrário, vai dizer que os 2 meses não são iguais. Os 2 meses não são iguais. Perfeito. Se você observar bem, esse exercício que eu estou deixando aqui é bem semelhante com aquele que a gente fez, né? Só que aquela aí a gente usou uma outra lógica, né? Sobre um outro problema, né? E um outro exercício que eu vou deixar para você é que você vai criar um programa, né? Vou colocar aqui, ó, o segundo, né? Vai criar um programa que receba 2 strings. E 2 strings seriam 2 valores, né? Que receba, eu vou colocar de uma forma bem simples. Que receba 3 nomes, eu poderia colocar 3, mas vou pegar leve contigo, ok? Que receba 2 nomes. Se os nomes forem diferentes, deixa eu pular de linha aqui. Se os nomes forem diferentes, vai printar na tela, então vou colocar printar na tela esses nomes são muito diferentes. Perfeito. Caso contrário, vai printar, né? Caso contrário, vai printar uma outra informação. Vai printar que esses nomes são muito iguais. Bora lá. Então esse foi as duas tarefas que eu deixei para você, né, com esse conceito que a gente teve sobre o print, o input, conceito de variáveis e o if e o else, que seriam os comandos condicionais ou as estruturas condicionais. Mais em frente, aos poucos, você vai estar entendendo que você já está ganhando a lógica de um programador. Inclusive, na próxima aula, eu vou trazer para você 3 pilares ou 4 pilares, né, de como você pode escrever código. Chega de copiar código na internet e aprender realmente como criar programas que resolvam seus problemas. Programas que resolvam cálculos matemáticos, programas que consigam lidar com estruturas lógicas e condicionais. Tudo isso nesse treinamento de Python Hacking. E a melhor notícia de todas é que esses 7 dias todos serão gratuitos. Treinamento de qualidade, 100% gratuito para você. E quando a gente chegar numa parte avançada, onde a gente vai mexer com hacking, a gente vai mexer com automação de rede, a gente vai mexer
com o scrapping, vai ser muita coisa legal. Aí você poderá tomar a decisão de investir no seu conhecimento e ser um programador Python nesse caso, e estar à frente dos seus colegas da escola, da universidade. E claro, impulsionando sua carreira. Tamo junto, MR Code aqui e um salve.